Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então, nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material e vamos elevar o pensamento ao alto nesse momento para fazermos a nossa prece. Então, nessa prece, nós rogamos a proteção e o amparo do alto, da equipe espiritual que aqui se encontra, nos amparando, nos protegendo, nessa oportunidade abençoada do aprendizado, agradecendo por todas as bênçãos que a gente recebe todos os dias. Muito obrigada, Senhor. Obrigada à espiritualidade que aqui se encontra e que já preparou previamente este ambiente para nos acolher, para nos proteger nas nossas necessidades. Muito obrigada e que todos nós possamos ter mais uma oportunidade de aprendizado. E que assim seja. O tema é renovações. Então, como bibliografia, há um texto do livro Encontro Marcado, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e outros textos do Momento Espírita. Então, num primeiro momento, a gente olha com atenção essa imagem. Quando a gente fala de renovação, o nosso olhar sempre deve ser para a natureza. Porque a natureza é uma grande escola para todos nós. Haja vista que Deus, que é o nosso Pai de soberana justiça e bondade, que criou a todos nós simples e ignorantes, e criou a natureza e nos provê de tudo aquilo que nós temos necessidade, a natureza nos provê. E aqui a gente vê uma imagem tão bonita e tão rica, porque a gente vê uma semente e os estágios de germinação dessa semente. E como nós podemos imaginar que numa semente minúscula tem uma árvore? Que numa semente minúscula guarda todo o código que vai dar o desenvolvimento a uma determinada árvore. A natureza é uma perfeição de Deus, não é verdade? E nós somos produto de Deus, da obra da criação divina. O nosso corpo físico é uma grande dádiva que se renova constantemente. As células se renovam muito mais do que a gente imagina. E esse processo de renovação, ele está além daquilo que a gente quer. Ele acontece todos os dias. E quando a gente fala da natureza, por exemplo, se a gente vai e coloca a semente na terra, não basta só a gente colocar a semente na terra. É preciso que hajam elementos importantes para que ocorra a germinação. Se não tiver luz, se não tiver umidade, se não tiver nutrientes, a semente vai se desenvolver? Ela não vai se desenvolver. Então, quando tem os elementos necessários para que ocorra a germinação, ela vai acontecer. E o sol precisa ser na medida certa, não pode ser demais, porque senão ela queima. A umidade tem que ser na medida certa, porque senão ela apodrece. Os nutrientes têm que ser na medida certa, porque senão também não vai dar certo. E na medida em que... E outra coisa que nós não podemos esquecer, o tempo que aquela semente demora para germinar. Tem sementes que germinam rapidamente. Tem sementes que demoram muito tempo para que aconteça esse processo.
Há uma história infantil que chama A Sementinha Amarela, e a semente ela estava dentro de uma gaveta envolta num papel de seda, e estava ali muito tranquila, acomodada, ninguém incomodava. Ela estava ali muito satisfeita. Até que num belo dia, alguém pega a semente, tira o papel de seda e a coloca na terra. E com o passar do tempo, ela começou a se sentir esquisita, estranha. Começou a se sentir inchada, alguma coisa está acontecendo comigo. E ela começou a perceber que começaram a surgir galhos, folhas, até que depois de um tempo ela se transformou numa frondosa árvore. E ela agradeceu as mãos abençoadas que a tiraram daquela gaveta e a colocaram em condição para que ela pudesse se transformar numa árvore. Assim somos nós. Se nós olharmos essa imagem, é o nosso processo evolutivo, é o nosso processo de germinação. Quando nós somos aquela semente pequenininha, é quando nós somos brutos ainda, criados ignorantes, simples por Deus. Mas Deus nos dá todas as condições necessárias para que a gente possa germinar. E vejamos que tudo tem o seu tempo. Não acontece da noite para o dia. Nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam de forma instantânea, imediata. E elas não se processam dessa forma. Porque tudo que nós temos obedece uma lei natural. E essa lei natural é a lei divina. E essa lei divina está gravada na nossa consciência. Então, esse processo pelo qual a semente passa, nós também passamos como espíritos imortais. E uma outra questão é que se nós colocarmos uma semente de maçã, a gente não colhe abacate. A gente vai colher o fruto que aquela semente comporta. E nessa analogia a gente pode pensar que Deus nos dá aquilo que nós merecemos conforme as nossas obras. E que ninguém vai colher o que o outro plantou, porque cada um tem o seu processo individual de crescimento. E nós estamos aqui todos juntos porque é a convivência que nos habilita a crescer. Então, nós temos que respeitar o tempo de Deus para conosco. E nós temos que entender que todos nós carregamos dentro de nós os elementos necessários para que a gente se transforme numa árvore frondosa. E a natureza é tão rica que nem todas as árvores dão frutos. Há árvores que dão sombras. Há árvores que fornecem elementos para que a gente possa construir as nossas casas. Que nos dão os elementos para que a gente tenha onde morar. Não é verdade? E nem todas as árvores, quando chega o outono, elas perdem todas as suas folhas. Porque no processo de renovação, quando a gente fala das estações do ano, a gente sabe que cada período é importante dentro da natureza. O inverno é importante. Quantos animais hibernam no período do inverno? E o hibernar não significa que eles ficam dormindo na inatividade, porque Deus não coloca nada para que seja inútil. Tudo tem a sua finalidade e o seu objetivo.
Então, no período de inverno, muitos animais hibernam, mas para que eles possam atravessar aquele período, antes eles se preparam. Para que depois, no romper da primavera, eles possam acordar. E aí passam aquele período da primavera, depois vem o inverno e o ciclo vai se fechando a cada ano. A gente já percebeu a beleza da renovação que a natureza nos ensina todos os dias? O dia e a noite, as estações do ano, os movimentos que acontecem no nosso planeta. A gente já parou na grandeza que Deus nos coloca nesses processos renovadores? E por que que nós, que somos dotados de inteligência, a gente tem tanta dificuldade de entender esse processo pelo qual todos nós passamos? Porque nós somos espíritos que temos a destinação da perfeição. Todos nós. Só para que nós atinjamos a perfeição, é necessário que a gente atravesse esse processo renovador. E isso é para todos nós indistintamente. A condição que nos é colocada é única. E cada um de nós carrega dentro de si todas as potencialidades necessárias para enfrentar os processos renovadores. E uma outra situação que às vezes a gente não se dá conta. Vejamos que diante do sol excessivo, da tempestade, da seca, a gente já percebeu que a natureza nos ensina através desses processos? Que perante a tempestade, a chuva de pedra, as dificuldades, ela se mantém fiel e firme. E que ela vai perdendo muitas vezes os seus galhos, ela se quebra, ela se enverga, mas depois daquele processo há renovação. A gente já prestou atenção de que depois da tempestade, quando amanhece o dia que cessa, o céu fica mais límpido? A gente já prestou atenção nisso? Muitas vezes a gente não presta atenção na natureza. Quantas vezes a gente presta atenção que depois daquele processo de tempestade, de dificuldade, a natureza se renova? E esse processo é para nós enquanto espíritos. As dificuldades, as dores, os impedimentos são processos renovadores da nossa alma. Não tem o objetivo de nos punir, mas sim de nos renovar. E para que este processo de fato aconteça, é preciso que a gente enxergue isso na nossa vida. A gente enxergue as tempestades, as dificuldades, os invernos da vida como oportunidades de aprendizado. Porque isso acontece com todos nós, a todo momento, todos os dias. Então, este processo renovador, ele acontece desde o momento em que nós levantamos 24 horas por dia. Porque no repouso do corpo físico, quem descansa é o corpo e não o espírito. E o espírito pode, em desdobramento, ir para a espiritualidade para aprender, para trabalhar, para estudar, para se renovar, para carregar as baterias, para que no outro dia ele esteja pleno para enfrentar as dificuldades, os reveses. Então, tudo isso a gente tem que entender como um aprendizado. Se a terra não for boa,
E quando a gente lembra da parábola do semeador ensinada por Jesus, o Espírito perfeito que esteve entre nós, nos ensinando a lei do amor, a lei da fraternidade, tão difícil da gente entender, tão simples. O evangelho é um exemplo para nós, é um guia, é a bússola das nossas experiências aqui na Terra. É como agir aqui na Terra. Nós temos uma dificuldade enorme de entender o evangelho, porque a gente quer que o evangelho satisfaça os nossos interesses pessoais. E as coisas não acontecem assim, espiritualmente falando. Porque enquanto nós pensarmos somente na satisfação dos nossos interesses pessoais, o que eu ganho com isso, em detrimento ao coletivo, a gente não retrocede, a gente estaciona. Porque neste processo evolutivo, a gente pode ficar muito tempo nessa fase. Daí, ok, a gente resolve pular para a segunda. A gente pode ficar muito tempo nessa fase. É o tempo que a gente quiser. Para que a gente possa, de fato, se transformar numa árvore maior, a gente precisa ter vontade. Isso não é a Karina que está falando, os espíritos nos falam no livro dos espíritos. O que falta para o indivíduo progredir? Eles não dizem assim, faltam recursos materiais. Eles nos dizem, falta vontade. Então, para que a gente se renove, nos falta vontade. Enquanto a gente procrastinar é empurrar com a barriga, enquanto a gente resolver ficar de férias, como se a nossa encarnação fosse um período de férias, e não é, porque o trabalho é uma lei da natureza. Que bom quando a gente pode trabalhar, que bom quando a gente tem saúde para trabalhar. Que bom quando a gente tem saúde para levantar cedo. A gente tem possibilidade de se deslocar, de enxergar, de produzir. Que bom, que bom. Quantos estão nos catres? Quantos estão nos hospitais? Quantos lastimam o tempo perdido? E nós, o que fazemos? O que nós estamos fazendo da nossa saúde, do nosso tempo? Será que de fato nós estamos nos propondo a esse processo renovador? Será que de fato nós estamos aproveitando esta oportunidade da reencarnação? Ou será que depois de um tempo, ao voltarmos ao mundo espiritual, através do processo da morte, nós vamos lamentar o tempo perdido? Porque na renovação da natureza, o processo da morte também se verifica. Se a gente prestar atenção na floração das árvores, a gente pode ver que nesse período da primavera, as árvores elas se enchem de flores, porque as flores é que dão os frutos. A gente já parou para pensar que nem todas as flores vão dar frutos? E que algumas vão cair? E que neste processo renovador nem todas vão conseguir se tornar frutos? A gente já prestou atenção nisso? Então, tudo depende de nós, daquilo que nós quisermos, do que nós estivermos fazendo da nossa vida. E a oportunidade não é amanhã, é agora. Agora é o nosso momento. Não é para depois da manhã, quando eu me aposentar, quando daí eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer o bem, eu vou fazer isso. Não, é agora. Porque a gente não sabe se amanhã nós não seremos chamados de retorno ao lar. A gente não sabe. A gente não sabe o tempo que a gente tem aqui. Só que o tempo que a gente tem é um tempo precioso.
para todos nós. E aí, então, Emmanuel nos fala que neste processo de renovação, a pausa que nós tivermos que dar na nossa vida, não é a pausa do repouso e da inatividade. A pausa, ela ocorre para que a gente possa refletir ou refazer aquilo que não está de acordo. E não para que a gente fique, claro que é importante o descanso. É importante, sim. Ele é importante. Tanto que nós temos o repouso do corpo físico, ele é importante. Porque durante o repouso do corpo físico, muitas estruturas orgânicas, elas são refeitas. Muito importante. Só que nós, enquanto espíritos, não precisamos ficar atrelados ali. Nós podemos crescer, evoluir, estudar. Então, a pausa é para o corpo, mas para o nosso espírito nós temos o processo de refazer e refletir. Também ele nos coloca que nunca estacionar para censurar ou lamentar. Quantos de nós censuramos as atitudes dos outros? Quando a gente vê o argueiro no olho do outro, mas não vê a trave do nosso olho. Jesus nos falou. Vê o defeito do outro, mas não vê que tem um defeito muito maior. Então, ele nos fala que a gente nunca, olha a palavra nunca, ela é pesada. Nunca a gente estacione para censurar ou lamentar. Lamentar, reclamar, vai levar a gente a alguma situação útil? Não. Porque no momento em que nós censuramos e nós reclamamos, a gente nunca pode esquecer que nós todos passamos por um processo que a gente fica pensando. A gente não detém o pensamento, nenhum de nós. Nenhum de nós. Se eu disser assim para vocês, agora vamos fechar os olhos e vamos imaginar uma rosa vermelha, todo mundo vai conseguir, cada um vai imaginar a rosa, uns o botão, uma maior, menor, ela aberta, todo mundo vai conseguir imaginar. Agora, se a gente disser assim, agora nós vamos perdoar aquele nosso irmão que nos ofendeu. A gente vai dizer, pera um pouquinho, que não é bem assim. Daí a gente já lembra, mas ele me fez isso, me fez aquilo. Aí começa o muro das lamentações. Começa a reclamar. Começa a lamentar o tempo perdido. Então, sempre os ensinos de Jesus, eles são ensinos de movimento. Vá para frente, progrida, cresça, verbos, ação. Podemos pegar o evangelho que nós vamos ver isso? Sempre verbos, ação. Olha que interessante isso. E aqui ele nos fala, né, que em toda parte, em todo lugar, vemos a vitalidade do universo a exprimir-se incessantemente neste processo renovador. E aí a gente vê que árvores lançam fora de si folhas inúteis. Elas não ficam se carregando daquilo que não traz utilidade. Mas nós, o que a gente se carrega? De ódio, de ressentimento, de fofoca, de inveja. Por que a gente não faz como a natureza e lança fora isso de dentro dos nossos corações? Porque é difícil. Porque exige vontade, exige esforço. E aí elas deitam vergônteas novas, surgem novas folhas, né? E sementes, lembrando fragmentos cadaverizados. A gente pega uma semente, a gente pensa, aqui tem vida? Aqui tem vida? São confiadas à terra que as fecunda, transformando-as com o tempo em gigantes do plano vegetal. Naquela sementinha que a gente pega na mão, a gente pode imaginar que ali tem uma árvore. E para nós que abraçamos a doutrina cristã, a gente fala de doutrina cristã, não está falando de doutrina espírita, porque a gente tem que saber que todas as religiões que conduzem o homem a Deus são respeitáveis.
Porque Deus nunca nos rotula em absolutamente nada. Nem porque é branco, preto, magro, amarelo, gordo, alto, cabelo crespo, cabelo liso, negativo. Não nos rotula pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes. Então, nós que abraçamos a doutrina cristã, o cristianismo, Jesus, nosso maior desafio é a nossa renovação moral. É a nossa renovação moral. É difícil. Por que é difícil a nossa renovação moral? Porque ela exige, conforme os ensinos de Jesus, ela exige normativas básicas, o respeito ao direito do próximo, o respeito ao direito do próximo, a sadia fraternidade. Quantas guerras fraticidas a gente vê? Quantas guerras fraticidas no mundo atualmente? Sujeição às leis. As leis divinas são perfeitas, imutáveis, estão na nossa consciência. Nosso dever é obedecer às leis divinas. E as leis humanas também. Porque se existem leis, elas existem para regular a nossa vida em sociedade. Imaginemos se não houvesse as leis do trânsito. O que ia acontecer? Um caos. Porque nós, o nosso egoísmo, a gente ia achar que a gente podia atravessar a hora que a gente quisesse, quando a gente quisesse, como a gente quisesse. Por que existe o sinal para que haja o regramento do indivíduo na sociedade? Para que ele dê oportunidade para que o pedestre faça a travessia, para que o outro atravesse a outra rodovia, para que eu tenha atenção, para que eu pare. Por que a gente desrespeita as leis? Porque nós somos indisciplinados. E aqui o perdão das ofensas, o trabalho edificante e todo o conjunto de regras baseadas no amor. Baseadas no ensino de Jesus. É isso que nos faculta o processo de renovação. Porque dentro de nós ainda existe o homem velho, cheio de manias, cheio de hábitos, que tem uma dificuldade enorme de perdoar, uma dificuldade enorme de se relacionar, de respeitar os semelhantes, as diferenças. Porque a gente não precisa de muitas normativas para respeitar o semelhante. A gente precisa de educação. Educação dos sentimentos. Isso a gente precisa. Porque de discursos fáceis nós estamos cheios. A gente precisa de atitudes. É isso que vai nos habilitar ao nosso processo renovador. E para nós concluirmos a nossa reflexão dessa noite, a gente tem que imaginar que nesse processo de renovação, nós estamos como um barco no mar. E esse barco pode navegar por águas tranquilas, mas por um mar revolto. Quando nós estivermos no mar revolto, nas dificuldades, a gente precisa ter fé, acreditar, orar, isso sempre. A gente precisa acreditar, ter fé, acreditar em nós, amar a nós em primeiro lugar. Ah, mas isso é egoísmo. Não, isso não é egoísmo. Porque quem se ama, ama o outro. Quem não se ama, não ama o outro. Porque a gente tem que aprender a se respeitar. Então, quando houverem as ondas, as dificuldades, a gente tem que ter fortaleza, ânimo, porque aquilo vai passar. Aquela dificuldade, aquela tempestade, ela vai passar. Porque tudo passa. Para que a gente possa aportar no lugar seguro. E isso é para todos nós, que a gente possa aproveitar essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui, neste processo renovador e com todas as ferramentas que nós precisamos. Então, a gente tem
tudo para dar certo. Basta que a gente queira. Então, nós vamos, nesse momento, fecharmos os nossos olhos em agradecimento por mais essa oportunidade de aprendizado, agradecer a espiritualidade que aqui está e que nós possamos retornar aos nossos lares, às nossas atividades em muita paz. E que assim seja.